Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Queria deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 13, que diz: A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque me fiz ignorante na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Quem está falando essas palavras é Paulo se dirigindo a Timóteo. Paulo está dizendo que antes é blasfemo, antes é perseguidor, antes é incrédulo, antes ele vivia na ignorância. Por isso que ele falava e perseguia daquilo que ele não tinha conhecimento. Mas depois que Paulo passou teve um encontro com Jesus, em Atos capítulo 9, a vida dele mudou. A luz de Jesus brilhou na mente dele e ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Mas enfim, o que eu estou dizendo aqui é que Paulo foi julgado. Ele está trazendo uma palavra dizendo: quando eu era incrédulo, quando eu vivia na ignorância, sim, eu fazia isso, porque era cego. Quantos hoje que vivem na escuridão, que vivem na ignorância? E o nosso dever, porque um dia nós tivemos no lugar dessas pessoas. Um dia eu fui ignorante, cego, concernente às coisas de Deus. Falava mal, perseguia, mas Jesus teve misericórdia de mim e me alcançou para poder falar do amor dele, que é um grande privilégio falar do amor de Jesus, e também uma grande responsabilidade falar do nosso Senhor Jesus Cristo, falar da palavra de Deus. Paulo está enfatizando que antes ele vivia na ignorância, e Deus não tem por conta o nosso tempo da ignorância. Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Paulo, até depois da sua convenção, ele foi julgado por muitos, como eu e você, às vezes é julgado. Até hoje, eu sofro julgamento de pessoas que às vezes não me conhecem de perto, não convive comigo, e às vezes vê alguma tatuagem no meu corpo e fala coisas que não sabem, criticam, fala mal. Às vezes me julga também pela forma que eu também trago a palavra de Deus, pela direção do Espírito de Deus. Eu acredito nos princípios da palavra. Eu acredito no Evangelho simples, puro, santo e que nos separa da vida mundana a uma vida santa diante de Deus. Não é que somos perfeitos, mas nós estamos se separando dia após dia e procurando a melhorar nossas vidas na presença do nosso bondoso Deus. Longe de mim de querer julgar alguém. A própria palavra, por si, ela julga a nossa vida. A própria palavra, ela vai examinar as nossas vidas. Só da palavra ser ministrada e pregada, ela nos confronta, porque a palavra de Deus pode analisar. Ela sempre vai confrontar o pecador. Para quê? Para que ele venha ser convencido, deixar o pecado e se aproximar de Jesus e viver uma vida lutando dia por dia em viver em santidade, em viver uma vida de bom testemunho na presença de Deus. O apóstolo Paulo foi um grande discípulo de Jesus. Depois que teve um encontro com o Senhor, ou o Senhor teve um encontro com ele no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, dali a vida dele nunca mais foi a mesma. Sofreu preconceito? Sofreu. Como todos nós sofremos, irmãos. Naquela época, tinha oferta, tinha dízimo, tinha tudo isso. Então ele sofria os mesmos preconceitos que a gente sofre hoje. É bem verdade que tem um bocado de picaretas que usa de má fé, tem um bocado que querem arrancar a lã das ovelhas, que quer enriquecer as costas da igreja. Mas ainda tem homens de Deus que usa aquilo que Deus, que entra na obra de Deus para poder proporcionar a obra de Deus e ao povo. Sim, a Bíblia diz que o ombro é digno do seu salário. Sim, um pastor que trabalha inteiramente na obra e em prol do povo, ele é digno do salário dele, que nem a Bíblia diz, irmãos.
Tem muita gente também ignorante que não reconhece o trabalho de um pastor. Um pastor é psicólogo, um pastor é conselheiro, um pastor é que nem um pai espiritual para uma pessoa. Então, um pastor que está envolvido na obra de Deus, o próprio Deus cuida e o próprio Deus manda. Não estou falando de eu sair pregando por aí, não aconselho ninguém, não acompanho o caso de ninguém e vivo pregando em um canto e no outro e cobrando 10, 15 mil como muitos têm feito. Eu sou contra a prática de estimular preço na pregação, porque Jesus não deu preço nas suas mensagens e fomos resgatados pelo preço de sangue derramado na cruz do Calvário, e Jesus não botou preço. Ele vai dizer: fostes comprados não por ouro nem por prata, mas fostes resgatados, fostes comprados pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus sabe das nossas necessidades. Você vai pregar em algum lugar, ali Deus toca do coração do pastor, dirigente daquela igreja, ele te dá a sua gasolina, ele te dá uma oferta. Se você é uma pessoa que vive só da obra de Deus, Deus vai cuidar de você. Se você tem sinceridade no seu coração, irmãos, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, no ministério, na minha família. Deus cuida, irmão. E eu não preciso ficar cobrando para poder pregar e nem estimulando o valor e nem fazendo voto com o povo para dar tanto e Deus vai abençoar. Não precisa disso. Simplesmente Deus toca no coração dos irmãos e os irmãos dão oferta voluntária, abençoa a obra voluntariamente, e assim a gente vai sendo cuidado por Deus. Deus é que cuida, Deus é que guarda. Depois eu vou gravar meu testemunho aqui, especificando para os irmãos tudo que Deus fez na minha vida concernente à obra de Deus. E tenha certeza disso, Deus não chama pessoas incomodadas e relaxadas que não querem trabalhar na obra dele. O trabalhador é digno do salário. Não é pastor que fica dormindo até tarde, que não visita rebanho, que não ora pelo rebanho, que não faz nada em prol da obra e só quer receber, mas não quer se doar para a obra de Deus. Então, depois eu vou trazer sobre esse assunto aqui no canal. Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmãos, eu queria frisar só alguns pontos aqui. O apóstolo Paulo foi levantado para poder trazer. Você vê que as 13 cartas foram escritas por Paulo do Novo Testamento, e a gente possamos analisar uma coisa, irmãos. Como que Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus para poder orientar a sua igreja, irmãos. A igreja de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele ensinou ética moral, ele ensinou sobre o comportamento do vestuário do homem e da mulher, que se vista bem, com ordem, com decência, não, com a sensualidade que a gente vê, a lascívia que a gente vê, que hoje tudo aquilo que é pecado no passado, alguns anos atrás, foi chegando ao século 21, foi passando aos anos, hoje se tornou uma coisa normal. Coisas que antes era escândalo, hoje não é mais escândalo. Você vê bem que antes o sexo fora do casamento é a fornicação. Hoje em muitas igrejas, pessoas vivem juntas e não casaram e vivem na prática da fornicação, mas não é mais pecado. Paulo explicou tudo sobre isso. Veja bem que só da gente estudar as cartas paulinas, a gente vai descobrir e vai vir uma convenção genuína na nossa vida. Começa a orar, começa a jejuar e começa a ler as cartas de Paulo, todas elas, que você vai chegar conscientemente a uma convenção genuína. Porque Paulo é que vai ensinar que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Paulo é que vai trazer ensinamentos da doutrina de Cristo bem aplicado, como a gente devemos viver uma conduta cristã na presença de Deus, uma vida separada, uma vida alicerçada na pessoa do Senhor Jesus. Não estou aqui desprezando a Bíblia, não. Eu estou falando de Paulo, irmãos, do apóstolo Paulo, o homem cheio do Espírito de Deus. Então, entre os novos teólogos que estão surgindo hoje no século 21,
que estão despregando tudo que o apóstolo Paulo pregou, que até mesmo diz que nos últimos dias, e já entre vós, naquela época, já tinha doutores, falsos mestres, que ia tentar enganar o povo. Hoje continua do mesmo jeito essa palavra se cumprindo. Então, entre os doutores que estão surgindo no século XXI, os teólogos que estão despregando tudo que o apóstolo Paulo pregou, eu fico com o apóstolo Paulo, porque o exemplo dele foi exemplar. Ele tinha prazer na perseguição, ele tinha prazer no sofrimento, que ele falava bem assim: eu me glorio nas perseguições, porque Cristo também sofreu perseguição, foi rejeitado, e tudo que eu sofro, Cristo também sofreu. Ele se alegrava, e tinha também alegria nas lutas que ele sofria por estar fazendo a vontade de Jesus, irmãos. Ele vai dizer no livro de 2 Coríntios 4:8: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Em tudo sou atribulado, mas não abatido, angustiado, mas ele vai trazer uma série de requisitos do sofrimento na vida dele, mas transmitindo para a gente que ele está sofrendo por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando vir algo em sua vida que você achar que está doendo, machucando, por fazer a vontade de Deus, continue perseverando, porque tem uma coroa que está nos esperando. Eu quero trazer mais ensinamentos aqui no canal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, qual que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Ele está dizendo que as manifestações que houve em Cristo também houve no corpo dele. As marcas ele carrega consigo. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de homem de Deus, de discípulo, apóstolo, para a nossa geração do século XXI. Tem pessoas que estão se espelhando em A, em B, se espelha nos personagens da Bíblia, aplique na sua vida, que eles aplicarem na vida deles, que assim você vai ser bem sucedido e nada na terra nem no inferno vai poder te perverter e desviar o teu coração da verdade da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que possamos alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. E eu vou estar aqui trazendo, mais ensinamentos, vai ser mais longo, eu vou ver o resultado. Se eu trazer ensinamentos aqui de 1 hora, contextualizando a palavra, versículos, eu ver o resultado de views, de pessoas que vai estar compartilhando. Então eu vou trazer mais ensinamentos mais longos, porque tem muita gente que quer aprender, tem muita gente que gosta de ouvir verdades concernentes à palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.